back a year ago. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Desenrola Podcast, que, como vocês podem ver, está de cenário novo, porque a gente gosta de surpreender, a gente gosta de trazer novidade para você, a gente gosta de mudar. Só quem não muda e que está sempre com a gente é a Lucena, Produtos Lucena, que acredita em conteúdos relevantes para levar para cada um que está aí do outro lado, né não, Viquinha? É isso mesmo. E hoje a gente vai começar com uma citação do filme Sociedade dos Poetas Mortos, que tem tudo a ver com o nosso convidado. Ai, eu adoro esse filme. Não lemos e escrevemos poesia porque é bonitinho. Lemos e escrevemos poesia porque somos membros da raça humana e a raça humana está repleta de paixão. E medicina, advocacia, administração e engenharia são objetivos nobres e necessários para manter-se vivo. Mas a poesia, beleza, romance, amor, é para isso que vivemos. Ah, eu não posso nem... toda vez que eu ouço, eu fico com os olhos cheios d'água. É muito lindo, né? É muito lindo, profundo e tem tudo a ver realmente, como o Vic falou, com o nosso convidado, que é o Anderson Bandeira. Ele é professor da Rede Pública de Ensino em Serrinha de Cima, lá em São Gonçalo do Amarante. Eu já visitei a escola pelo menos umas 3 vezes no ano passado, ainda estou devendo uma visita esse ano. E ele é responsável pela realização de vários projetos que têm incentivado as crianças a se engajarem ali na leitura, na escrita, a se desenvolverem. O Anderson, muito bem-vindo. Desenrole-se pra gente. Agradecido, meninas, por estar aqui, tendo essa oportunidade para nós juntos nos desenrolar nesse grande projeto. Eu sou o Anderson, como você já mencionou, e estamos aí. O Anderson, você é uma pessoa responsável por muitos projetos, né? Como a Mi falou, para motivar, para inspirar, para fazer crianças acreditarem nos seus sonhos. Mas, apesar disso, você se considera uma pessoa boazinha? Como é que você se enxerga? É uma questão de caridade, é uma questão de ofício? Olha, Vicky, eu acredito que eu sou bom naquilo que eu me proponho a fazer. Então, tudo que a gente coloca a nossa alma, nosso espírito para realizar tais propostas e projetos, eu não me considero uma pessoa boazinha, eu me considero aquilo que eu tenho que cumprir do meu ofício, que é a relevância da aprendizagem nas crianças das comunidades lá de Serrinha. E ensinar é uma tarefa muito desafiadora, né? Tanto que muitas das vezes os pais, quando falam assim, não, eu vou ser professor, eu quero ser professor, aí fala assim, poxa, mas o professor ele é tão mal remunerado, ele é tão mal reconhecido, apesar de ser uma profissão tão nobre, né? Agora, professor ainda de escola pública é um desafio ainda maior, né? Conta pra gente aí, então, como é que os seus pais, seus avós receberam a notícia de que você queria ser professor? Primeiro é que eles reconhecem coisa boa. Essa função como muito... A nobreza da função. Sim, é nobreza e apesar dos governantes e governos não reconhecer de fato, que muitas vezes ficam no discurso, mas é algo que os governos nunca conseguem tirar de nós, que é a nobreza desta função. Então, os meus avós, eles disseram assim, olha, eles são analfabetos, inclusive, e eles falaram para mim, na hora da despedida, inclusive, eles disseram que eu precisava cuidar bem das crianças, aquelas que viessem, que tivessem a oportunidade de nos relacionarmos por as escolas da vida, que eu precisava amar acima de tudo, né? Respeitar o individual de cada uma delas. Isso é algo que eu carrego para a minha vida toda. É um ofício que você abraçou para si e tem desempenhado, tem cuidado muito das crianças. Aí queria só abrir um parêntese, Viquinha, para explicar aqui para quem está do outro lado como eu conheci o Anderson. Sim. Ano passado, ele entrou em contato comigo pelo Instagram, no direct do Instagram, me convidando para participar de um projeto sobre telejornalismo lá na escola Luiz de França. Escola Municipal Luiz de França. E nesse contexto, ele falou assim, a gente está fazendo um material sobre a InterTV, queria muito que, se você pudesse, vir aqui. Eu falei, claro, né? Um projeto para apoiar a educação sempre. E assim eu conheci. E que projeto maravilhoso, que dá sensação de pertencimento para as crianças, que motiva as crianças, que coloca as crianças como... dá às crianças uma percepção do potencial delas. Né? Eu acho que isso é muito valoroso, eu sou muito
grata ao Anderson por ter me apresentado o projeto dele, as crianças lá, e principalmente por me permitir fazer parte dessa construção em alguns momentos. Claro que a gente não tem condição de estar o tempo todo, mas assim, como é bom, como é gratificante ver pessoas engajadas e motivadas com a educação. Tanto que ele escreveu um livro com as crianças, foi o trabalho de fim de ano das crianças, foi o livro. É verdade, que ele trouxe, né? Sim. Apresenta pra gente, Anderson. Que é o lugar onde eu vivo. As crianças... Eu me lembro muito do Freinet, que ele disse que as crianças, elas precisam escrever, mas elas não precisam escrever para dentro da sala de aula. Elas precisam que as pessoas notem os escritos e as produções delas. Então, eu acredito muito nisso. Primeiro que Michele é modesta, quando ela disse que foi convidada, eu falei assim, nossa, Michele, o não eu já tenho, mas você diz um sim para a nossa escola pública da zona rural. Então, os meninos estão muito sem essa força do protagonismo e eu penso que os alunos, aqui é uma produção deles, né? Eu não posso dizer que foi uma produção minha. Eles escolheram o tema, eles escolheram falar sobre o lugar onde é que eles vivem. Então, assim, fazer com que o aluno se sinta pertencente de um município e não só de um município, quando o estado todo podem ver a relevância do trabalho deles. E isso é muito importante para eles se perceberem que o espaço e o mundo é deles. Um certo dia eu pensava sobre isso também, que eu deveria escrever, assumir o meu protagonismo social. Então, se eu tenho isso em mente, os meus alunos têm que ter também. Olha, vocês escrevam para o mundo ver. E está aqui no Desenrola, para que as pessoas tenham acesso as obras e tudo que eles escrevem é muito prazeroso para mim. Primeiro que eu posso revelar que é uma realização de um sonho. Claro! Já não bastava conhecer a relevância e o trabalho da Michele na comunicação. E nós se tornamos amigos e a Michele é madrinha da nossa escola. Então você sabe a responsabilidade que você tem enquanto madrinha. E já não bastava conhecer só a Michele e ela trazer essa relevância para o nosso trabalho. É uma escola pública lá da zona rural e você sabe os desafios que tem a escola pública. Então, Michele, ela não só melhora a minha reputação enquanto professor, mas ela melhora a reputação de toda a comunidade do município. Alunos da zona rural que não teria esse privilégio de ter um livro impresso ou de entrar na TV ou de conhecer uma jornalista famosa, conceituada no estado, eles foram para além das paredes da sala de aula. Então, inspirar é a nossa missão de vida. Obrigado, Michele, por estar conosco. Ai, ela tá chorando. Eu não aguento. Eu lembro de uma reportagem que eu fiz com uma professora em Apodi. Ela se chamava Raimundinha. Ela tinha um alpendre e nada mais. Ela colocava as crianças uma ao lado da outra, as turmas uma ao lado da outra, as cadeiras improvisadas, arrumava lousas uma atrás da outra, e era primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Ela ia, dava a tarefa do primeiro ano, corria para do segundo, ia para do terceiro, do quarto, depois revisava as tarefas. E aí é que eu vejo que muitas vezes a gente terceiriza a responsabilidade sobre a tarefa que a gente se propõe ou que a gente pode exercer no mundo, né? Ela não terceirizava, ela nunca botou obstáculo para fazer o que ela precisava fazer, ela só fazia. E ela mudou a vida de milhares de pessoas, eu tenho certeza, inclusive a minha. Então, o trabalho que você está fazendo muda a vida das pessoas. Então, na verdade, não é humildade nem falsa modéstia, não. É realmente entender o papel que cada um de nós precisa exercer enquanto ferramenta mesmo nesse mundo. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade disso. Mas vamos deixar de choradeira? Que besteira, isso aqui não é um programa de choradeira, não. Eu já ia falar que foi isso, um beijo, não, foi só porque já tá completa, já teve um momento aqui. Não, porque assim, eu acho que essa questão, Viquinha, traz pra gente um ponto muito, muito forte, porque nas escolas particulares, onde os meus filhos estudam, a gente tem uma realidade da educação. Sim. Eu tive a oportunidade de estudar em escola pública em Brasília, mas lá eram escolas modelo da rede pública.
Existe muita ainda essa diferença. Você também estudou, né, o Anderson, em escola pública e escola particular. Como é o desafio, como é o contraste, como é a educação nesses dois níveis? Como é que você enxerga, né, a educação particular, a educação pública? Eu vejo o compromisso da escola particular e pública, elas se opõem nesse sentido, porque muito embora a escola pública ela tem tentado e existe a descontinuidade das políticas públicas em educação. Muitas vezes falar sobre educação e eu sou muito responsável daquilo que eu estou falando aqui sobre educação, porque é muito bom a gente falar daquilo que a gente vive de verdade, sabe? E quando a educação pública ela fica só no discurso, muito embora a escola privada, a escola ela tem um compromisso de aprovar os alunos no ensino médio para as universidades públicas. Elas carregam isso na veia. Os seus filhos, Michele, eles não faltam por qualquer motivo, né, às aulas. Você vê que eles estão ali bem assíduos e raramente você recebe um comunicado de que as aulas vão ser interrompidas por isto ou por aquilo, ou sei lá, uma janela que caiu, ou olha, a cozinha não está podendo, o refeitório lá da escola não está podendo por isso, a piscina da escola está suja. Isso não existe na escola. Ela tem um compromisso com o conteúdo e isso faz com que eles fiquem muito à frente da escola pública. Porque se a gente for pegar hoje, o novo ensino médio, aulas de biologia estão sendo invertidas por outras disciplinas que não levam esse intuito da aprovação do Enem, por exemplo. Não basta só a gente falar dos condicionantes, mas a gente fala das pessoas. Como existem médicos que trabalham de algumas formas, existem professores que eu não posso dizer que a classe ela trabalha seriamente. Se existem 100 professores na rede pública do mundo inteiro, será que todos têm esse compromisso? E como é que é a cobrança das escolas privadas? Então, assim, eu vejo muita falta de condicionantes e de compromisso em aprovar. Existem aquelas histórias lindas das escolas públicas, de alunos que se destacam e a gente fica muito feliz. São aqueles ainda que revigoram e que mantêm aquele sonho, que ele não fica só lá dentro da sala, que ele, com todas as dificuldades, eles buscam. São aqueles que insistem naquele sonho. Existem muitos alunos de escola pública assim, inclusive, que não desistem. A minha escola está feia, mas eu tenho que mudar a minha realidade, sabe? Existem ainda muitas histórias de alunos que são inspiradoras na escola pública, mas ainda falta, a gente ainda está longe daquilo que é privado e do que é público. As pessoas têm que entender que o público também tem que ser feito de forma séria, sabe? Não basta só as crianças acreditarem sozinhas, os governos têm que dar mais força, estar mais presente. Aí a gente vê pessoas que vieram da rede pública de ensino, né, adolescentes que cometeram atos infracionais e que não tiveram oportunidade porque a educação não era uma prioridade, a profissionalização não era uma realidade. E aí quando entram na unidade socioeducativa, mesmo que a gente procure oportunizar, então mobiliza Senai, Senac, um curso profissionalizante do próprio município, os meninos não conseguem porque eles às vezes não têm alfabetização. Então um menino que cometeu um ato infracional com 14, 15 anos, mas que não é alfabetizado, e aí não consegue mudar a rota da vida dele por causa disso, mas em que medida também poderia ser prevenido, né? Então eu acho que o Anderson, e como muitos outros professores, fazem esse papel de, poxa, evitar que aconteça, por exemplo, essa ida para um outro caminho, então um papel preventivo muito, muito interessante. E você também fala das histórias de sucesso, mas é tão sintomático que ainda sejam histórias de sucesso, né? Porque a gente vê as escolas
particular justamente com aqueles números, poxa, 80% de aprovados. Então, a história de sucesso, ela não é a exceção, ela é a regra praticamente, né? E na escola pública ainda é um heroísmo. Sim. Daquele menino que consegue. Caramba, até os cotistas da minha sala não vêm de escola municipal. Eles vêm de IFs, principalmente, né? Então, assim, o quanto também precisa ser feito esse trabalho de base, tanto dos professores quanto a universidade se aproximar e fazer as contribuições e a sociedade se aproximar. Por exemplo, o que a Mi fez foi muito disso, né? É um papel, você foi como sociedade, né? Então, é muito legal quando existe esse engajamento e a educação pública, ela passa a ser pública de tantas formas, porque não é o ensino público que não presta, né? Digamos assim, porque os institutos federais estão aí para nos provar o contrário, a Universidade Federal está aí para nos provar o contrário, mas muitas vezes a educação, principalmente estadual e municipal, sofrem com essas dificuldades. Eu acredito que a gente foge da realidade da escola pública, sabe? Ano passado, a gente bateu muito na porta da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e este ano estarei novamente fazendo isso porque eles são muito parceiros nossos e eu quero levar os meus alunos desde a educação fundamental inicial para dentro da universidade, sabe? Eu acredito que um aluno, ele é cientista desde que inicia o ano letivo, desde o primeiro, segundo, terceiro. Então, assim, por que eu tenho que levar meu aluno na universidade apenas no ensino médio? A gente já tem que fazer essa presença e a comunicação, por mais que os nossos ambientes eles não sejam favoráveis na educação, mas uma coisa que eu aprendi com a Michelle, inclusive, é que a nossa comunicação ela é gritante, ela grita da nossa forma de comunicar. Então, tudo é intencional. Assim, a gente não ensina modismo. Eu vou ensinar esse assunto de comunicação só porque eu tenho o intuito de levar na TV, por exemplo. Mas não é só isso. O dia a dia da sala de aula vai muito além da nossa viagem à TV, por exemplo. Não é só ir à TV, não é só conhecer a Michelle. Aquilo que a gente fala é intencional, né? Tudo tem que ter uma intenção. E a intenção que eu digo é de fazer os alunos a evoluírem. Não é só porque está feia que o meu aluno não tem que aprender. Eles não são culpados disso. O meu sonho é que a escola pública ela tomasse um rumo e que uma linguagem fosse uma só. Mas aí, enquanto essa linguagem ela não chega, eu não posso esperar que todo mundo fale a nossa língua, sabe? Eu acho que eu tenho que ir embora com os meus alunos. Não vou esperar que, eu acho que isso é legal e a gente deve debater esse assunto, esse projeto é interessante, Eu acredito que ninguém é bom sozinho, sabe? Apesar de nosso projeto ser destaque, ser reconhecido no Estado, eu costumo dizer que eu já entrei nas casas das pessoas tantas vezes com os meus alunos que eu não sou mais uma pessoa desconhecida. Mas a linguagem da escola pública tem que ser uma só. Eu não posso ser bom sozinho. Eu gostaria de dividir essa relevância de projeto com toda a comunidade, sabe? E eu também não me importo se alguém não gostou, se alguém está incomodado. Eu costumo dizer que eu agrado as crianças, os alunos, adolescentes, os pais, a comunidade. Esse é meu papel. Eu sou pago para isso, né, inclusive. Eu sou pago para fazer um trabalho sério na educação pública. E continuarei fazendo. Dentre as tantas histórias que você já teve contato, teve alguma que te marcou particularmente? Olha, teve várias histórias, eu sou comovido com essas histórias diariamente. A escola pública, sobretudo, cada um tem sua história, cada um tem o seu lugar ao qual está inserido. E um certo dia eu encontrava com um aluno, né? Eu falava, por que aquela criança é assim? Por que chega atrasada ou por que falta muito? E as pessoas sempre diziam que ela dava trabalho. Essa pessoa dá trabalho, mas eu sempre vi um outro lado dessa criança, sabe? E um certo dia eu perguntando para ele, tentando investigar por que ele agia dessa forma, e ele me contou que ninguém amava ele, e eu estaria mentindo também se eu dissesse que amava ele, porque todos os professores, ele não sentia esse amor. E se você pegar um aluno de 8 anos de idade,
que ele é responsável por falar para a mãe, olha, está na hora de tomar a medicação. E a responsável pela família não é responsável. E a criança de 8 anos, ele acabava tendo essa responsabilidade de falar assim, mãe, está na hora de tomar a medicação. Então, como é que a gente coloca a responsabilidade em uma criança, sabe? E tantas outras histórias que chegam até nós e a gente não pode solucionar. Né? Isso é ruim, isso é triste, mas com o pouco que a gente tem e que a gente pode, a gente tenta confortar de alguma forma essas pessoas e essas famílias e abraçar, na verdade. Eu mudei a minha vida através da educação e eu acredito que é possível também mudar a realidade de outras pessoas. Você já falou sobre o seu objetivo enquanto professor daquela escola, enquanto educador. Mas qual o sonho do Anderson Bandeira? A pessoa física que não está atrelada à turma que está ali na Escola Luiz de França, mas que é um neto carinhoso e afetuoso e grato, um filho devotado. Qual o seu sonho? Meu sonho é viver todos os dias, viver com as pessoas, tentar mudar mais a minha realidade, o meu olhar, ampliar a minha visão sobre as pessoas e sobre o mundo e fazer com que eu possa dar uma contribuição maior de futuro para as pessoas. Né? Porque apesar de eu não estar localizado em um grande centro, é lá na zona rural, não é no centro de São Gonçalo, não é no centro da capital do estado. Mas eu sou realizado lá. Eu acho que tudo que a gente faz é nesse propósito de... Meu maior sonho é continuar mudando e atraindo mais a atenção das pessoas para mudarem de vida. Qual o recado que você deixa para os professores que muitas vezes ficam desestimulados ao longo da sua trajetória? É dizer que não acabou, né? Que acreditem, acima de tudo, no potencial que existe neles, porque eles estudaram para isso, né? Para desempenhar uma função tão honrosa. Eles precisam saber que a função que eles desempenham é honrosa. As pessoas podem não acreditar, mas é uma honra ser professor. Então, você imagina que você pode mudar a realidade de outras pessoas? Então, é mais sobre engajamento, é mais sobre acreditar no potencial das outras pessoas, porque a vida dele foi mudada e por que não continuar mudando vidas e plantando ali uma sementinha? Então, vamos plantar sementes, né? A colheita vai chegar. E para as pessoas que dependem da rede pública de alguma forma, o que você falaria para as crianças, para essas famílias? Que eles continuem sendo heróis. Né? E aquele que não tem desempenhado ainda esse papel de heroísmo dentro de si, que a escola pública, que a escola ainda, eu costumo dizer que a escola é o lugar mais saudável para uma comunicação entre alunos e professor. Não é em toda casa, não é em toda esquina que alguém diz que te leva para um lugar saudável. A escola pública ou privada ainda é este lugar. É o lugar ainda que comove, é o lugar que inspira, é o lugar que pode te levar para outros lugares. Né? É sobre isso, é sobre acreditar e continuar sendo heróis, escrevendo histórias, ser protagonista, né? Se inspirar, não desistir da primeira vez. Né? A porta da minha escola não está acolhedora, mas as escolas, como eu costumo dizer, são feitas de pessoas, são feitas de gente e a escola somos nós. Né? Então vamos fazer uma escola que vai te dar uma perspectiva de vida. Não desista da escola pública. E quais são as pessoas que te inspiram, os filmes, os livros, os discos? Uma das pessoas que me inspira, eu não posso deixar de citar em hipótese alguma os meus avós. Porque eu morava em uma fazenda. E eu lembro que, você sabe que fazenda tem muitos afazeres, né? Tem muita coisa para fazer.
E eu falava para o meu avô que eu não queria furar os meus pés correndo atrás dos animais que ele precisava ir buscar. Mas, por outro lado, eu tinha um senso de responsabilidade que era estudar e mudar de vida. Então, ele acreditava muito nisso. Então, a oportunidade que ele me deu para me mudar de vida é a mesma que eu faço hoje diariamente. O que me inspira das músicas, inclusive eu vou para um cenário lá que é bem rural e tem uma paisagem tão interessante. Eu acho que o que me inspira é o que é divino. Eu vou ouvindo o Roberto Carlos. Eu sou tão jovem, né? Mas eu prefiro o que é antigo, o que é atual também sendo bom, eu gosto. Qual a sua idade, Anderson? Eu tenho 28. Mas ouvir Roberto Carlos pela manhã, indo para a Serrinha de Cima, com aquela paisagem e encontrar um abraço afetuoso, isso é o que me inspira, porque vai ter um dia que eu vou acordar com preguiça de sair da cama, mas eu saber que tem alguém que precisa de mim e que diz assim: professor, eu estou realizando um sonho, estudar com o senhor. Então, você sabe o que é a escola pública com tantos desafios e você ainda acordar no outro dia e chegando na escola pública e ouvir uma criança dizer que é um sonho estudar com você, não tem como você planejar uma aula ruim, não tem como você não ser um profissional dedicado, não tem como você não buscar mudar a vida das pessoas, sabe? Eu acho que é por aí, você se inspirar com o combustível pouco que as crianças te oferecem. Então, existe um heroísmo, mas ele também é muito compartilhado. E que bom que é a gente ter esses apoios para que a gente não precise mais de heróis, né? Para que, igual, falamos da escola particular e pública. E será que a gente vê os nossos alunos da rede particular como heróis? Será que a gente precisa ver os professores de lá também como heróis? Às vezes não, né? Então, que se equalize a ponto de não ser mais necessário que seja a exceção à regra, mas que a gente realmente tenha um ensino público de qualidade para todos e isso seja já corriqueiro, né? Mas enquanto não é muito bom a gente poder encontrar razões para acreditar na educação pública e no nosso protagonismo. Eu acho que, acima de tudo, é perceber que hoje é você que faz um trabalho numa escola pública, amanhã que seja o seu aluno que assumiu o seu protagonismo e agora é um outro ator dentro da sociedade, seja como for. E quem hoje quer ajudar de alguma forma, procure também se articular, né? Isso para a educação pública, mas às vezes a pessoa tem um chamado para uma outra área, mas que atue nessa área e não se prenda até achando que o protagonismo é uma forma de você se envaidecer. Porque eu vejo esse protagonismo que o Anderson traz muito como um protagonismo de oferta também. É se apropriar do poder de servir também. Então isso é muito inspirador. E eu espero que sirva também de inspiração para quem nos ouve, para que possa entender que é possível fazer a diferença na vida de alguém, né? Que é possível ser útil. Eu acho que um grande fator de entristecimento é quando e de desmotivação é quando a gente não se sente útil. Mas são tantas maneiras de ser útil, né? Se existe tanta coisa mais ou menos quebrada, é porque existe tanta coisa mais ou menos precisando de alguém que vá lá para colar. Então, que nós sejamos essa união, né? Essa cola, esse bonde. A filosofia budista fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre a gente servir, que a felicidade está no serviço também. Né? Eu acho que a gente... O espiritismo também, que você estuda, né? É verdade. Caridade. Você lembra que outro dia eu te perguntei o que é que traz você aqui em Serrinha? Tendo em vista que você não precisa dessa visibilidade, não precisa mostrar para as pessoas que está indo lá, mas eu lembro que outro dia eu te fiz essa pergunta.
E aquilo, a sua resposta me tocou bastante, que era exatamente isso, poder partilhar daquilo que a gente sabe. A gente ser útil, né? Acho que a gente tem que ser aquela ferramenta que está servindo ao propósito que veio, né? Não adianta a gente ser uma enxada que está ali no canto da parede enferrujando, né? Se a gente nasceu inchada, tem que arar o terreno. É um pouquinho sobre isso. E agradecer a oportunidade de poder fazer alguma coisa, né? É isso. Bom, acho que pra gente mais ou menos se encaminhar para o final, queria que você falasse, Wanderson, das conquistas que já foram possíveis nesse período. Você falou do livro, né? Falei um pouquinho pra gente das recompensas desse seu caminho. Olha, as conquistas sobre o projeto de comunicação. Um certo dia uma mãe me encontrou e disse assim, olha, meu filho está irreconhecível no bom sentido, porque ano passado, olha, ele era daquele jeito, era desse jeito, não ficava quieto, não tinha concentração. E uma das coisas que eu prezo muito é a comunicação intencional, né, propositiva, né, Michele? E ter um propósito ao se comunicar. E ela dizia assim, olha, meu filho tem mudado tanto, até na forma de se comunicar em casa conosco. E é isso, é sobre realizar com intencionalidade. Outro dia a gente estudando o projeto de São Gonçalo do Amarante, e a gente estudando sobre o aluno, ele tem lá um aeroporto na cidade. Olha só o que ele tem passando por cima das suas casas aeronaves. Mas o que a gente pode aproximar isso deles, para não ficar tão distante? E eles perceberam que aquele aeroporto lá tem um valor econômico para a sociedade, para eles, para o estado todo. Então vamos lá, vamos no aeroporto, a gente vai visitar, vamos conhecer o que as pessoas fazem no aeroporto. Qual é o valor econômico que traz para o nosso município? Vamos conhecer mais sobre a cultura do nosso município. São Gonçalo é o berço da cultura popular, né? Então, quando a gente consegue extrair isso e atrair a atenção do aluno para saber um pouco mais sobre o seu município e se pertencer um São Gonçalense, de fato, eu sou um São Gonçalense hoje também. Então, isso é conquista. Trazer o aluno para reescrever, ressignificar aquilo que ele já sabe, né? Porque o aluno ele traz muito conhecimento. Basta que a gente abra espaço e diga, olha, você pode. Eles vão além. Outro dia a gente veio na universidade valorizando um projeto sobre o meio ambiente, todos os seres vivos. E a gente precisa fazer uma pesquisa de como é que está esse meio ambiente, né? A gente precisa deixar um meio ambiente sustentável para as próximas gerações. E qual é o meio ambiente que a gente quer? A gente traz a universidade para conversar conosco e vamos agora, já estudamos sobre esse projeto no dia a dia, no sol, no calor, no frio. Já produzimos muito, agora a gente vai lá na universidade saber como é que funciona isso. Porque o coração dessa baleia está aqui, como é que ela foi assassinada, a gente tem que causar impacto, a gente sabe. Então assim, foram muitas ideias, foram muitas vivências. E meus próximos alunos, os de hoje, me aguardam. E se eu tive uma rebeldia pedagógica ano passado, este ano eu serei terrível, pedagogicamente. Você está chegando perto dos 30, Wanderson, então acho que agora a escalada é só rebeldia em cima de rebeldia. Que prazer, que alegria te ter aqui. Você disse no começo que estava realizando um sonho aqui, a gente está realizando também, eu posso falar por mim também, um sonho de entregar um conteúdo realmente que faça as pessoas se apropriarem. Poxa, se ele pode, se elas podem, eu também posso. Eu acho que é sobre isso, é para isso que o Desenrola se propõe. Não, Viquinha? É isso, muito linda a história. Nossa, muitas lágrimas, né? Um episódio super emocionante. Agradecer ao Wanderson, reiterar as palavras que já foram ditas aqui.
E vamos para próximos, não é? Vamos para próximos, mas eu sei que o tempo da gente esgotou, mas a gente pode continuar conversando aqui um pouquinho, né? Lembrando que você se inscreve no canal, dá o like, recomenda também esse episódio para as outras pessoas, porque a gente precisa mudar o mundo a partir de histórias como essa. Vamos lá, Anderson, por favor, agradecer o pessoal da Lucena, que está aqui sempre presente com a gente. Vamos bater mais um pouquinho de papo aqui. Até mais. O Anderson, qual o nome da sua avó mesmo que você falou? É Ivoneide. Esse daqui é um croque-croque da... Ivoneide. E, inclusive, Tchim, viu? o Vinícius de Moraes. Way back a year ago.